Olá, boa noite. Nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje, dia 4 de setembro de 2021, estaremos apresentando o tema Penúltima Batalha. Amigos, não esqueçam de dar seu like, inscrever-se, compartilhar e fazer seus comentários. Então, com a palavra, o irmão João Carlos. Saudamos os nossos amados, desejando a paz do Senhor. Conforme anunciado, então, penúltima batalha, o tema da palestra de hoje. Essa penúltima batalha está registrada no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 16, a partir do verso 12. Diz assim no verso 12. O apóstolo João, em visão, ele fala assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, para que esse se secasse, a fim de que preparasse o caminho para os reis que virão do Oriente. Vamos interpretar. Apocalipse é um livro altamente simbólico, ele é basicamente simbólico, mas ele contém também literalidade, ou seja, coisas reais. Não querendo dizer que os símbolos não sejam reais, também são, mas em termos de figura de linguagem, ele é um livro basicamente simbólico. Esse secamento do rio Eufrates, ele tem um quê de realidade, porque ele ocorreu. Isso aí aconteceu no ano 600 antes de Cristo. Ele foi secado. Esse rio, a Bíblia chama ele de grande, não porque ele é grande no tamanho, ele é um rio médio. Mas ele, dada a sua historicidade, ele é muito grande. Ele é um dos rios que irrigava o Jardim do Éden, lá onde o primeiro lar de Adão e Eva, antes da queda, quando a terra ainda era paraíso. Então, o secamento desse rio, ele ocorreu em torno do ano 600 a.C., quando os reis Ciro e Dario se uniram para destruir o Império Babilônico, que era uma das maravilhas da antiguidade, o Império Babilônico. Era considerado um reino inexpugnável. Seus muros eram altíssimos e em cima dos muros diz a história que tinha avenidas em cima dos muros. Pense, era uma cidade fantástica. Então o rio Eufrates, ele passava por baixo dos muros para alimentar a cidade, abastecer de água. E o que aconteceu? O rei Ciro e o rei Dario, comandando as forças da Média Pérsia, o que eles fizeram? Desviaram o curso do rio e passaram a pé enxuto por baixo do muro. E pegaram os babilônios de surpresa. E naquela mesma noite fatídica, eles mataram o rei Belsazar e tomaram a cidade. Esse é o resumo da história. Então, amados, esse rei Ciro e o rei Dario, na realidade, eles representam Cristo e seus anjos que virão a essa terra buscar os seus escolhidos. Muito bem. A Babilônia também representa o mundo político-religioso que estará em oposição a Deus, com exceção de uma minoria. A grande maioria esmagadora, tanto da população como das autoridades das nações, estarão em oposição a Deus. Pode uma coisa dessa? Pois pode. A Bíblia diz que vai acontecer isso. E eles basicamente se oporão aos 10 mandamentos, que é a lei de Deus.
especialmente o sábado, o quarto mandamento, que é o selo do Deus vivo. Nós já falamos em programas anteriores. Muito bem. Em continuidade, então, esses reis passaram a pé enxuto e libertaram, inclusive, o povo de Deus que era cativo de Babilônia. Babilônia havia invadido Israel um pouco antes e levado a grande parte da população como prisioneiros, como cativos. Percebe a ligação com a profecia da volta de Jesus? Jesus também virá o seu povo remanescente, os seus sinceros de todas as igrejas, e mesmo sem igreja, que formarão oposição à esmagadora maioria que estará em oposição à lei de Deus, como já falamos. Muito bem. Então, amados, em continuidade, na sequência, o apóstolo João, ele viu, no verso 13, ele fala que viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que rãs? Olha, rãs tem uma ligação com uma divindade principal do Egito Antigo. O Egito Antigo, paralelo com Babilônia, também representava oposição ao povo de Deus na época. Era uma nação altamente envolvida com feitiçarias, com paranormalidade, que não tinha nada a ver com Deus. Tinha a ver, sim, com Lúcifer e seus anjos. Então, interpretando, o dragão, o falso profeta e a besta, segundo os estudiosos da Bíblia, o dragão simboliza o espiritismo, a besta representa o catolicismo e o falso profeta as religiões evangélicas. Pensa, esses 3 formarão uma união praticamente invencível e instituirão o domingo como dia do Senhor, sendo que não é. O dia do Senhor é o sábado, o 7º dia, nós já falamos isso em programas antes. Muito bem. E aí o João continua em visão, ele viu que são espíritos de demônio, ele fala no verso 14, que irão os reis da terra para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ele fala bem assim, nessas palavras, no verso 14. Mas por que esses poderes se unirão contra o Deus Todo-Poderoso? Voltando um pouquinho atrás, interpretando o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão seria o espiritismo, a besta o catolicismo e o falso profeta as religiões evangélicas, como já falamos. Esses 3 formam a frente aparentemente invencível contra uma minoria, comparado com eles, que é os sinceros de todas as igrejas, e alguns até sem igrejas, que a Bíblia diz que são os remanescentes. A palavra remanescentes é o que sobrou de todo mundo religioso. É os sinceros, é os que detêm toda a verdade, é os que interpretam a Bíblia corretamente, é os que defenderão o sábado como sinal de Deus, como selo do Deus vivo, em oposição ao domingo, que é o sinal da besta. Muito bem. E aí, como falamos, por que eles estarão irados contra essa minoria, que é o povo do Senhor? Porque por trás deles, Lúcifer diz para eles que as pragas estão caindo na terra. Olha que essa é a 6ª praga, o secamento do rio Eufrates, de forma simbólica. O Lúcifer inspira eles dizendo que as pragas, as outras
5 pragas que já caíram, que são horríveis, que vai destruir a maior parte da humanidade, o Lúcifer diz para eles que é em função da rebeldia dessa minoria que não aceita a nova ordem de coisas, a nova ordem mundial, que não aceita o domingo como o sinal de Deus, que na realidade não é. Perdão. Então, o Lúcifer inspira eles a decretar a pena de morte deles. Então, por isso que eles se congregam, por isso que aqueles três poderes, catolicismo, espiritismo e religiões evangélicas, se congregam, se reúnem, possivelmente em Roma, para executar a pena de morte contra eles. Na realidade, a pena de morte já foi proferida na segunda praga, mas a execução dela não ocorreu. Eles tentam aplicar a pena de morte aí. E pensando que, uma vez destruído esse único povo que não se une a eles, as pragas cessarão. É isso que Lúcifer cochicha no ouvido deles. O que acontecerá? Acontecerá que Jesus terá que vir, senão eles matarão essa minoria. Aí então ocorre a vinda de Jesus representada por aqueles 2 reis que nós falamos antes, o Ciro e o Dario, que virão do Oriente, diz lá. O Oriente simboliza o céu, a soldadama deles simboliza os anjos que virão com Cristo. Na sequência, amados, o apóstolo João diz que eles se congregaram, está ali no verso 16, que eles se congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Você já deve ter ouvido essa palavra, Armagedon. Essa palavra, ela vem de Megido. Megido era uma cidade da Canaã, lá no Oriente Médio, onde aconteceram várias batalhas decisivas. Por isso que esse Megido, que deu origem à palavra Armagedon, é usado agora como símbolo, como palco dessa batalha final, ou melhor, dessa penúltima batalha, do povo de Lúcifer contra o povo de Deus. Então, nesse local ocorreram diversas batalhas reais na antiguidade, onde o povo de Deus lutava contra o povo que não era de Deus, ou seja, o antigo Israel lutava contra o povo que não era de Deus. Era batalha mesmo, literal. Era usado armas, flechas, enfim, as armas da época, espada. E o povo de Deus teve inúmeras batalhas e saiu vencedor na maioria delas. Quando eles perdiam alguma batalha, era por culpa do rei ou do próprio povo que não obedecia ao Senhor. Mas eles venceram a maioria delas. E aí a Bíblia diz que eles se congregaram nesse lugar chamado Armagedon. Na sequência vem a 7ª praga, ou seja, a 7ª taça derramada pelo 7º anjo. Aí está a partir do verso 17, ali mesmo do capítulo 16 de Apocalipse. Aí fala assim: e derramou o anjo a sua 7ª taça, e houve vozes, relâmpagos e trovões, e um grande terremoto como nunca houve, desde que a nação sobre a terra, nem haverá jamais, desse tamanho, tal tamanho que era. E a Bíblia diz: e caíram todas as cidades das nações, e fugiram todas as ilhas e montes. Tamanho o terremoto que houve. E caiu sobre os homens, sobre os rebeldes, pedras do peso de 1 talento. Esse talento é uma medida de peso da antiguidade, cujos os doutrinadores dizem que ele pesava cerca de 34 quilos.
Agora pense comigo, uma saraivada de pedras de 34 quilos cada uma. Ele simplesmente vai demolir tudo. Esse é o fim do mundo. E logo em seguida aparece Jesus nas nuvens com seus anjos e buscar os seus escolhidos, seja aqueles que o aceitaram como Salvador e foram obedientes às suas leis e rejeitaram o domingo como sinal da besta. Esse é o final desta penúltima batalha. E Jesus vem e leva os escolhidos, a sua igreja, para o reino dos céus. E lá a Bíblia diz que reinarão com ele 1000 anos. Visitarão todo o universo, todos os outros paraísos, as galáxias, tudo. E no final dos 1000 anos eles voltarão aqui para a Terra. E aqui a Bíblia diz que será a morada dos salvos. Aqui será restaurado aquele paraíso que Adão e Eva perderam. E daí os salvos viverão para sempre no paraíso. Que maravilha, né? Essa é a promessa bíblica. Mas isso é assunto para a próxima palestra, que será a última batalha. Essa é a penúltima, então a próxima palestra será a última batalha. Até lá nós esperamos que todos sejam ricamente abençoados desde agora e agradecemos a vossa honrosa sintonia, desejando as mais copiosas bênçãos do nosso Pai Celestial. Amém.